Bom dia, sejam bem-vindos à terceira edição das Entrevistas com Inovadores, uma iniciativa da área de inovação do Instituto Nacional da Administração, INA-IP, inserida no âmbito do mês da inovação. O nosso objetivo com estas entrevistas é partilhar o conhecimento e as ideias de pessoas que em diferentes áreas trabalham com a inovação. Dedicado à temática da inovação social, temos connosco a Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a Mestre Maria João Fernandes. No dia 1 de agosto de 2019, tomou posse como Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Obrigada, Maria João. Obrigada eu, muito obrigada. Vamos começar por falar sobre a Comissão Nacional e sobre a sua missão, portanto, que é contribuir para a planificação da intervenção do Estado e para a coordenação, acompanhamento e avaliação da ação dos organismos públicos e da comunidade na promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens, e pedíamos que, em síntese, falasse sobre esta intervenção da Comissão Nacional. Muito bem, muito bem. Ora então, bom dia a todos. Muito obrigada ao INA pelo convite, na pessoa da Ana Isabel Santos, minha amiga, muito obrigada. Ora então, contextualizando um bocadinho a Comissão Nacional, de facto a missão é mesmo essa, a intervenção da Comissão Nacional situa-se ao nível das políticas públicas, portanto, promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens, o envolvimento na sociedade, perceber o que é que acontece ao nível da sociedade civil, das comissões de proteção de crianças e jovens, das entidades com competência em matéria de infância e juventude. Portanto, o sistema de promoção e proteção em Portugal tem uma intervenção piramidal. Na base temos a sociedade civil e as entidades com competência em matéria de infância e juventude. Num segundo nível, as comissões de proteção de crianças e jovens. E num terceiro, a intervenção judicial. A par disto tudo, temos sempre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, bem como o Ministério Público que acompanha sempre aqui a intervenção em termos do sistema. À Comissão cabe então a definição das políticas públicas, cabe aqui a percepção do que é o melhor em termos de defesa dos interesses das crianças e promoção dos seus direitos, incumbe também perceber e pugnar pelo cumprimento daquilo que são as normas diretivas, tanto nacionais como internacionais, designadamente as convenções que estão ratificadas em Portugal, e cumpre de facto articular, pugnar pelo cumprimento das normas, perceber o estado da arte, para que desta forma se possa contribuir para uma melhor definição das políticas públicas, sempre em prol das nossas crianças e dos seus interesses. Maria João, sim. No âmbito da promoção dos direitos, a Comissão Nacional desenvolve anualmente diversas campanhas e iniciativas e tem um projeto inovador, portanto, ele é designado a promoção de ideação e aceleração, o Design Thinking para a inovação social, e portanto é sobre este projeto que vamos desenvolver aqui a nossa conversa de hoje. Este programa, com a designação de Adélia, o que é? Exato, eu vou começar exatamente por falar um bocadinho do nosso projeto Adélia. O nosso projeto Adélia é na verdade um projeto de parentalidade positiva. Demos-lhe o nome de Adélia porque foi inspirado nos pinguins da Adélia, que têm boas práticas de parentalidade, desde logo no tratamento do respectivo ovo, que é aqui uma tarefa partilhada, e por isso ficou Projeto Adélia. O que é o Projeto Adélia? O Projeto Adélia é de facto um projeto de capacitação parental. Mas assume-se o próprio projeto como uma estratégia preventiva no âmbito da promoção dos direitos e daquela proteção das crianças e jovens de que falamos. É um projeto cofinanciado, POISE, e está implantado no país, não tem uma cobertura nacional, porque tem a ver com as candidaturas e com o âmbito da mesma. Portanto, nós candidatámos a POISE e está implantado no Norte, Centro e Alentejo. Neste momento estamos a falar de um projeto que teve uma prorrogação até ao próximo ano, até exatamente 30 de junho de 2022. O eixo do Mais Inovação Social é um dos 4 em que o projeto assenta. Portanto, o projeto assenta em 4 eixos. Um primeiro da mais capacitação, e é exatamente isso, é um programa de capacitação
às famílias, aos técnicos. Temos aqui três programas de capacitação, Anos Incríveis, Mais Família, Mais Jovem e Crianças no Meio do Conflito. Mesmo neste contexto atípico de pandemia, conseguimos desenvolver estes programas, fazer estas ações de capacitação. Curiosamente, ainda agora, quando fizemos a apresentação do relatório de atividades das comissões, que é uma outra incumbência da Comissão Nacional, foram apresentados resultados e, de facto, é muito gratificante perceber que estes programas de formação, capacitação, são mesmo muito bons e têm resultados muito, não só imediatos, como muito visíveis logo, mal se faz a formação. Depois temos o eixo do mais proteção, e é aqui que se inserem os planos locais de promoção e proteção das crianças e jovens. Estes planos são concelhios, são planos locais, envolvem todas as entidades. A participação das comissões de proteção de crianças e jovens é determinante também, desde logo, pela sua própria composição, não é? Porque tem uma composição plural, multidisciplinar, com várias entidades, não só aquelas que a lei determina, como aqueles elementos que podem vir a ser cooptados, e de facto, tanto para a construção como para a implementação do plano, está implícita toda uma articulação e um envolvimento de todos. Portanto, aqui demonstrando de facto a riqueza do sistema de promoção e proteção, e uma coisa que nós aqui na Comissão gostamos de dizer, que é o princípio de que é necessária toda uma aldeia para educar uma criança. Portanto, aqui fica mesmo visível. Depois temos também, no eixo de mais proteção, intervenção especializada, os diagnósticos locais, as parcerias, e a intervenção comunitária. Portanto, isto acabam por ser depois aqui intervenções mais afuniladas, digamos assim, mas que visam que o escopo principal é, de facto, a proteção no seu todo, como visão holística e como participação de todos. Os planos locais, nós contamos também com a participação da academia, que funciona muito, para além de nós termos a academia como parceiro oficial nos programas de capacitação, aqui também funcionam como facilitador, porque é necessário fazermos e seguirmos aqui uma série de instrumentos, desde o diagnóstico local e toda esta avaliação, todo este envolvimento. Portanto, nós temos aqui também a intervenção da academia. Depois temos o terceiro eixo das famílias, mais famílias positivas, e aqui falamos dos direitos das crianças, da eliminação dos castigos corporais, da parentalidade positiva e protetora. A Comissão, mesmo em período pandémico, lançou sempre as dicas, a Comissão, aqui no projeto de parentalidade positiva, lançámos sempre as dicas. Exato, e as dicas são um bocadinho por aqui, não é? São dicas para temas concretos, estou-me a lembrar, por exemplo, a separação dos pais, o luto, o estudo em casa, exatamente, o ouvir, o elogio, a postura dos bons tratos, ao invés dos maus tratos. Não falamos de maus tratos, falamos de bons tratos. Portanto, aqui a inversão pela positiva. E temos então o quarto eixo do mais inovação social. Aqui o design thinking, o concurso de ideias, investigação à ação, novas estratégias, portanto, uma nova metodologia baseada, não sei se quer que eu avance já em concreto. Ia só perguntar, Maria João, como é que surgiu a ideia deste projeto, desta natureza, com esta intervenção? E também este trabalho colaborativo, como é que tem decorrido o trabalho colaborativo da Comissão Nacional com outras entidades, com outros parceiros? Bom, esta ideia resultou precisamente da necessidade sentida, efetiva e real de capacitação dos técnicos para responder de forma diferente, criativa, inovadora, porque os desafios, é como eu costumo dizer, a realidade é sempre mais criativa que tudo o que nós possamos pensar de forma muito criativa, mas a realidade acaba por nos confrontar e por nos despertar outras necessidades. E, de facto, as problemáticas sociais são cada vez mais desafiantes, e percebeu-se que havia esta necessidade. Portanto, perante as questões colocadas, a realidade sentida,
havia necessidade de capacitar os técnicos para responderem de forma mais inovadora e mais criativa. E é daqui que surge então a ideia do projeto Adélia. Sempre na perspectiva da parentalidade positiva e preventiva. Portanto, aqui o que se pretende é não, desculpem a expressão, remediar, não é? Não, a protetiva não sai aqui tão... Elas são indissociáveis, no fundo, não é? E uma vem implicar a outra. Mas aqui a ideia é fortalecer, capacitar, eu não gosto muito desta palavra, mas empoderar, de forma a que preventivamente nós consigamos antecipar e prevenir, efetivamente, que não venha a acontecer. Basicamente foi por aqui, desta necessidade. Pois, portanto, ele destina-se às crianças e jovens, às famílias, em parceria com as comissões de proteção. Sim, famílias e cuidadores, sim. A todos os profissionais que trabalham... Sim, todos os profissionais que trabalham com famílias, as entidades com competência em matéria de infância e juventude, e, em última análise, à sociedade civil. Pois estávamos a falar das parcerias e do papel da Comissão Nacional. Sim. A Comissão Nacional, enquanto promotora, não é? A nível local, portanto, central, temos uma equipa que nós designamos por equipa Adélia, precisamente, que faz não só a articulação com as pessoas, porque depois temos pessoas, técnicos, interlocutores nos terrenos, portanto, no norte, no centro e no Alentejo. Temos os nossos técnicos Adélia também, que fazem a articulação duplamente, fazem a articulação com as entidades, com as comissões de proteção de crianças e jovens e, centralmente, com a nossa equipa Adélia, que, por sua vez, articula com os parceiros, com a academia e desenvolve aqui toda esta ação em sede de as ações de capacitação, que depois vão acontecer no local, portanto, o desenvolvimento, articulam aqui de forma centralizada todos os eixos e toda a ação que é necessário desenvolver depois localmente. Portanto, e há de facto aqui um envolvimento de todos, porque, lá está, se voltarmos a falar de mais proteção, nos planos, os planos necessariamente implicam a participação de todos, o envolvimento de todos, cada um contribui com aquilo que de melhor tem e melhor sabe fazer também para que o resultado seja efetivamente positivo, preventivo e protetor, promotor dos direitos das crianças. E esta articulação acontece desta forma, portanto, internamente e externamente. Portanto, vamos aqui a esta... Maria João, sim. Desculpa interromper. Nada. Não, estas medidas que são implementadas a nível local e que são particularmente importantes no fornecimento de uma melhor resposta, portanto, às necessidades e às características de cada população em causa, como é que vocês perspectivam? Portanto, ele já está com intervenções em alguns locais, não é, do país. Sim. Como é que perspectivam continuar a escalar e, portanto, a disseminar também estes projetos de inovação social? Sim. Ainda que em eixos diferentes, não é? A Comissão Nacional tem o propósito de, e os projetos são o que são e têm a sua duração limitada, mas a Comissão Nacional tem o propósito de continuar, de perseguir esta área da parentalidade positiva, porque de facto uma sociedade que não cuida das suas crianças é uma sociedade que compromete o seu futuro, portanto não há volta a dar, e isto é o nosso lema, é continuarmos a trabalhar a parentalidade positiva. Neste momento também já temos muito mais ferramentas, muito mais instrumentos, até porque os instrumentos de intervenção já estão criados, isto depois é uma questão de sistematizar e de aplicar. A nossa ideia é de facto replicar e abranger todo o território continental e ilhas, ao nível dos... Os planos estão a acontecer, estão a ser aprovados, porque isto depois tem que ser aprovado em sede plural, precisamente, não é? Por todos os parceiros envolvidos. No que concerne à ideação e à aceleração, este é o eixo que já está praticamente concluído, apesar de nós ainda termos até junho de 22. Porquê? Já aconteceu, já tivemos o concurso de ideias, já tivemos a divulgação dos vencedores, tivemos efetivamente projetos que ganharam por serem
inovadores aqui no campo social, e tivemos já a componente da aceleração. Portanto, os projetos já foram efetivamente testados, já foram desenvolvidos, e o que vai acontecer, espera-se, em setembro, é o follow-up. Portanto, é percebermos os resultados da aceleração, porque, de facto, esta dupla vertente, não é, da ideação, da inversão do método, de partirmos de uma questão que é uma questão que pode ser transversal, pode ser uma questão local, porque aqui a ideia lá está, é pensarmos no global para depois agirmos no local, não é? E atendendo às circunstâncias e particularidades de cada realidade, e por isso é que o território, temos um país que não é grande, mas que é muito disparo em termos de necessidades e de especificidades. E, portanto, esta inversão e partirmos destas questões em concreto e tentarmos responder de uma forma diferente, de uma forma criativa, de uma forma inovadora, só por si já é uma mais-valia, não é? Porque tentamos aqui, de facto, através do design thinking, de muitos instrumentos que foram desenvolvidos em sede de grupos, de equipa, os resultados foram muito positivos, foi muito gratificante perceber que, de facto, o envolvimento foi muito grande, saíram ideias muito boas, algumas saíram efetivamente vencedoras, mas só o facto de terem participado já são vencedores, porque, de facto, o levar-nos a pensar, o debruçar-nos sobre aquela questão de forma diferente, só por si já é muito positivo. E depois, associar à ideação, à aceleração, em que as equipas que foram constituídas e que já tinham aquela ideia, vão poder perceber se efetivamente a ideia funciona ou não funciona, portanto, poderem testar e validar, ou não, mas sim, o modelo de negócio é fantástico, porque efetivamente isto já aconteceu, já tivemos, como tinha dito, o concurso de ideias, já tivemos os vencedores puderam testar em fase de aceleração os seus projetos, os seus modelos, e efetivamente depois da reunião de follow-up, aquilo que se pretende e que nós vamos avançar é para uma ação de benchmarking, para que precisamente aquilo que são boas práticas possam ser transmitidas, possam ser divulgadas, o conhecimento é fundamental, e possam ser replicadas, porque não, apesar das tais diferenças locais, pode haver situações, pode haver modelos de negócio social que funcionem noutras zonas do país. Portanto, a ideia é essa, vamos fazer agora esta reunião de follow-up, perceber resultados, e depois vamos partir para este benchmarking nacional, para que, de facto, as boas ideias, as boas práticas sejam partilhadas. Pois, da ideia à ação e à partilha das boas práticas, que é sempre muito importante. Exatamente. Em relação ao trabalho que vocês desenvolvem a nível da cooperação internacional e à partilha destas boas práticas relativas à parentalidade, pode-nos falar um pouco sobre isso? Sim, portanto, Portugal está representado no Conselho da Europa, não é? da União Europeia. E de facto, para além de termos um exame periódico que acontece a todos os 4 anos, há reuniões, há vários grupos de trabalho do próprio Conselho da Europa, aliás, grupos a que a própria Comissão até preside, e há uma coisa que é sempre referida em termos internacionais europeus, é a bondade do nosso sistema. De facto, se considera que o sistema de produção e prestação português é um sistema diferente, mas é um sistema bondoso, é um sistema que funciona. E estas questões da parentalidade, da capacitação, do fortalecimento, não é tão transversal quanto se poderia pensar. Portanto, Portugal acaba por sair aqui, eu não gosto de dizer isto à frente, mas sim, acaba por ser um exemplo, e um bom exemplo em muitas matérias. E estas questões saem, de facto, valorizadas em tudo quanto é intervenção, participação internacional. Depois também a Comissão tem vários projetos internacionais e tem projetos bilaterais. Nós terminámos agora, o ano passado, terminámos
projeto que era EA Grants, o Portugal-Noruega, e estes projetos, principalmente os bilaterais, os internacionais também, mas os bilaterais, como acabam por ser, há aqui um funil, não é, de intervenção e de comunicação, e acabam por ser um canal privilegiado para esta partilha, não é? Para estas ações benchmarking formais e informais, que acabam por acontecer, quer pelas reuniões de acompanhamento que vão acontecendo, quer em momentos mais formais, porque efetivamente paramos para pensar determinada questão e aí percebemos como é que funciona um país, como é que funciona outro país. Portanto, em termos internacionais, é grosso modo este o cenário. Partilha de boas práticas, não é? A importância do trabalho colaborativo, nacional e internacional. Sem dúvida. Não é? Portanto, sem dúvida. Outros projetos que tenham, que a Comissão Nacional, que desafios futuros têm para a inovação social enquanto Comissão Nacional, e podem ainda falar de outros projetos e de campanhas, iniciativas que vocês tenham no âmbito desta inovação social. A inovação social. A Comissão Nacional tem agora uma grande missão que é, isto já estava legislado há algum tempo, mas ainda não tinha acontecido, que é a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança. Portanto, Portugal não tinha, olha, isto era um aspecto negativo para Portugal, era de facto não termos uma estratégia nacional. A estratégia foi aprovada e estamos neste momento a concluir a elaboração do plano bianual, portanto, que vai valer para os próximos 2 anos, depois será feito um novo plano. E, de facto, a Comissão Nacional tem esta mega função de coordenação da estratégia. Portanto, a estratégia foi pensada e os compromissos são ao nível de tutela, não é? E agora temos uma Comissão Técnica de Monitorização e Acompanhamento, que é coordenada pela Comissão Nacional, que vai precisamente acompanhar, monitorizar e avaliar. E não há mais colaborativo do que isto, não é? Porque para esta Estratégia Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e para a sua própria proteção, temos aqui todas as áreas governativas a intervir, temos aqui, depois de cada área governativa de designar os serviços, os participantes, as entidades que que têm ação e interação na estratégia, por que medidas, através de que objetivos estratégicos, através de que objetivos operacionais, que indicadores é que se propõem, portanto, e para um fim comum, portanto, isto de forma articulada e colaborativa. E é a Comissão que incumbe, de facto, este acompanhamento, monitorização, isto aqui numa tarefa grande. Portanto, grande desafio. Temos aqui este grande desafio, exatamente, da Estratégia Nacional. Depois temos outros projetos, temos o projeto da Teu Lado, que é um projeto sobre a violência, participamos em imensos grupos de trabalho para questões específicas. Estou-me aqui a lembrar de um projeto que ainda é um embrião, que é o projeto Barnahus, que é um... Contamos apresentar uma candidatura também para este projeto, que é também uma parceria com o SES, com o INML, e que visa, no fundo, o quê? A intervenção em caso de abuso sexual das crianças. Está referenciado que uma criança que seja vítima de um abuso sexual tem que contar a sua história em média 8 vezes. E aquilo que se pretende com este projeto é uma criança vítima de abuso sexual dirige-se a um local e nesse local estão todos os técnicos que têm que avaliar a situação e que têm que intervir na situação, protegendo aquela criança e removendo a situação de perigo. Portanto, estamos a falar da Polícia Judiciária, estamos a falar da Comissão e da intervenção a nível do Sistema de Promoção e Proteção, estamos a falar daquilo que seja necessário em termos de exames diretos, portanto, da medicina legal, e estamos a falar da própria audição em sede judicial, por isso também o SES, portanto, e todos os técnicos, todos os participantes vão lá, não é a criança
que vai a cada uma das entidades e tem que contar o que se passou, mas sim, naquele local, naquele momento, tem todo o apoio psicológico, a todos os níveis, tem todo o apoio e toda a intervenção que necessita, sem ter que replicar, sem ter que agravar o risco da revitimização. Mais um projeto em prol da promoção dos direitos e proteção das crianças, não é? Exatamente. E também ele, um projeto, sim, o que nos move é, de facto, o superior interesse da criança e é a promoção dos seus direitos e a sua efetiva e cabal proteção, mas sempre com base também naquilo que é o pressuposto do próprio sistema, que é a intervenção de todos, tudo o que de melhor nós temos, partilharmos para que, de facto, desta forma sinérgica e colaborativa, se alcance um melhor e maior resultado em termos de qualidade. Maria João, não sei se há mais algo que queiram partilhar connosco, alguma intervenção da vossa parte. Pois, a nossa intervenção é sempre muito dinâmica e está aqui sempre, mas em termos de grandes projetos e no que concerne aqui, de facto, à inovação social, gostava de deixar esta partilha em relação ao nosso projeto da parentalidade positiva, concretamente em relação a este eixo. Espero depois poder partilhar os resultados, porque acho que também... Os resultados até este momento, o que é que conseguiram alcançar, Maria João, em relação a este específico, Adélia? Temos vários projetos, como eu disse, que ganharam o concurso de ideias e que já conseguiram a aceleração, ou seja, já se percebeu que são modelos que funcionam na prática, e quando eu digo que gostava de partilhar os resultados, era depois em fase mais avançada desta partilha, ou seja, para percebermos se estes que funcionam ali, não é? Que, ok, já se testou e funcionam. Uma experimentação, não é? Exatamente, para ver se, aliás, isto também é bom, e este projeto está a ser altamente positivo também, e logo na perspectiva inicial de que falámos, das políticas públicas e da sua definição e de como é que conseguimos de uma forma mais transversal e mais nacional chegar à efetiva e boa resolução das questões. Maria João, chegamos ao final do nosso momento de partilha das vossas boas práticas da Comissão Nacional. Resta-nos ao Instituto Nacional de Administração, IP, uma vez mais agradecer a vossa presença. E agradecer também o trabalho que fazem em prol das nossas crianças e jovens e de todos aqueles que com eles tratam. Obrigada, Maria João. Muito obrigada eu, Ana, um gosto enorme estar aqui convosco neste bocadinho. Agradecer ao Instituto Nacional de Administração, IP, o convite para estarmos presentes e felicitar-vos de facto por estas iniciativas, por estas harmonizações que vocês fazem, por estas divulgações que eu acho que são de facto muito, muito, muito importantes na administração pública. Eu sou uma grande defensora da colaboração e do envolvimento e acho que e mais nestes momentos que ainda estamos a viver, não é? Em que o regresso ao presencial ainda está um bocadinho difícil, temos que, de facto, promover este tipo de iniciativas. Portanto, um bem-aja ao INA, um grande bem-aja ao INA. E muito obrigada, foi um gosto enorme estar aqui. Até já, um grande até já. Muito obrigada, e quanto a quem está presente, é só continuar atento ao canal do YouTube e nós continuaremos com as entrevistas com inovadores. Muito obrigada e voltem sempre.